Fala, gente boa, tudo bem? Eu sou o Rafael Bittencourt, obrigado por você ter clicado nesse vídeo agora. Vou pedir a você para ficar comigo até o final desses minutos importantes, beleza? Bom, bater um papo com você aqui, um papo rápido, sobre o que está acontecendo na China. A Revolução Cultural Profunda. Na verdade é o pós-maoísmo ou neo-maoísmo. Ou na verdade a era Xi, o aprofundamento do marxismo cultural na China. Na verdade é a versão 3.0. Bom, só para dar um pano de fundo a você, e antes de dar o pano de fundo a você, vou explicar o que está acontecendo. A China já vem há um tempo com algumas medidas socialmente muito rígidas. Vocês viram recentemente, que a China proibiu os gamers, limitou as horas que os gamers, os jovens, as pessoas podem ficar jogando videogames. Estava atacando ali diretamente o mercado de games, o acesso à internet, obviamente, e também estava atacando ali a questão da riqueza gerada por esse setor. E ela faz isso estrategicamente. Do outro lado, ela também fez um ataque agora recente com as personalidades da televisão e do rádio, os digital influencers, aqueles que exercem poder de influência através da internet, do streaming. O que ela fez agora? O PCCH proibiu, deu uma diretriz, o setor de comunicação, televisão e rádio da China, proibiu, inclusive, deu uma diretriz aí para que os novos atores que fossem contratados, ou as pessoas que vão ser os âncoras, que vão estar encabeçando os programas, os atores, não tenham traços afeminados ou efeminados, os dois se aplicam aí. Então a China proibiu homens afeminados de estarem em destaque na televisão. Exatamente. E por que o mundo de Hollywood não vai falar nada? Eu vou provar a você nesse vídeo porque eles não vão falar nada. Vou comentar do arrependimento também do Papa Francisco. O Papa Francisco, em relação à China, disse que tem um arrependimento. Então aguenta aí que eu vou dar agora um pano de fundo para você sobre essas informações, para você entender rapidamente. Vamos lá, olha, a Revolução Cultural, ou a Revolução Comunista na China, ela começa basicamente, só para você entender, em 1911, com a derrubada de uma dinastia, né, a dinastia Qing, lá na China, em 1911. Logo depois, em 46 até 49, tem a Revolução Marxista, ou a Revolução Cultural, com inclusive a derrubada, com o início de uma revolução chamada Revolução Nacionalista, ou a Revolução de Xinhai. E aí quando dá mais ou menos 49 até 60 e pouquinho, você vai ver a China entrando no marxismo, se aprofundando no marxismo. Historicamente, vocês vão ver, se você googando, na Wikipédia, qualquer livro de história, o maoísmo e o neo-maoísmo. Na verdade, uma junção ali do marxismo, das ideias de Lenin, isso se aprofunda na China. Com a revolução do proletariado, o mundo está bem dividido, né? Vocês vão ver isso claramente. 40 e poucos até 80, até final da década de 80, início da década de 90, um mundo polarizado com a queda da União Soviética. Isso, agora cai esse mundo bipolar, essas zonas de influências começam a se reconfigurar, a própria Rússia mudando a sua política, né? Tanto a sua política quanto a sua recuperação econômica, glasnost, perestroika, mas ali, mais ou menos de 49 em diante, vocês vão ver um mundo muito influenciado, né, pelo comunismo ou pelo capitalismo, União Soviética, ou os Estados Unidos, né? Isso na América do Sul, com as ditaduras, com as revoluções, você vai ver isso. Muitas zonas de influência aí do comunismo, do marxismo, e do mesmo modo os Estados Unidos influenciando para poder conter esse regime. Na Ásia também a mesma coisa, e lá na China não é diferente. As Coreias também, vocês vão ver isso. Eu estou só dando essa datação de 1911, da dinastia Qing, e depois da Revolução de Xinhai, só para você entender a construção do maoísmo, etc. E agora o neo-maoísmo, que é a visão do Xi. Então o ataque cultural e a ideia da propriedade comum na China é muito forte. A China já vem dando algumas medidas que o Ocidente não fala nada. Olha só. A China agora está vivendo a revolução profunda e o Ocidente não está preparado para isso, ou não tem condições de rebater, porque a China abriu a maleta de dinheiro. Tá bom? É o seguinte, olha, a indústria cinematográfica já foi comprada pela China há muito tempo. Eu gravei vídeo no canal principal, você pode colocar no meu canal aqui do YouTube, falar assim, olha, coloca lá, Rafael Bittencourt, a China comprou Hollywood. E você vai assistir esse vídeo que eu estou dando os dados para vocês,
de os números, quanto representa o comércio cinematográfico nos Estados Unidos e na China. Outra coisa que você pode fazer para confirmar o que eu estou falando, que a China comprou Hollywood, assim que acabar os filmes, você espera subir os créditos, as letrinhas, sabe? E essas letrinhas você vai ver que estão em mandarim. Porque, na verdade, grande parte dos estúdios hollywoodianos, os estudos dos produtores, editores, os escritórios que compõem o casting dos atores, foram comprados pelos estúdios chineses, os empresários chineses. Isso é um fato, não tem como a gente negar isso. Então a China comprou, os empresários chineses compraram a indústria cinematográfica hollywoodiana. E outra coisa interessante, teve um festival agora de cinema recente, e eles varreram Taiwan desse festival de cinema. Sim, assim como aconteceu em Top Gun 2, na jaqueta ali do Maverick, não tem mais a insígnia de Taiwan. Bom, atores pedem perdão quando exaltam o Tibete, quando exaltam Taiwan, e de algum modo deixam transparecer a rigidez, os tentáculos do comunismo chinês. Porque os donos dos estúdios ou as empresas que fazem um casting são aquelas empresas que têm ali no seu quadro os atores. Então, um diretor de filme tem um filme, ele tem um roteiro, ele tem uma ideia sobre os atores, então ele já tem parceria com essa empresa que tem o seu casting ali, os seus atores. Ele faz o contato, cada um faz ali, se adequa ao papel, enfim. Sabe como é que funciona isso, né? Entre o acordo financeiro e tal. Então, se ele criticar o PCCH, ou se ele tecer qualquer crítica à ditadura comunista chinesa, automaticamente ele vai perder o trabalho. Então aconteceu você vendo isso. Agora a China, com essa ideia da propriedade comum, como eu falei, né, ela vem taxando alguns setores. Ela vem tentando equilibrar a desigualdade, porque a disparidade da riqueza na China é gigantesca, né? É gigantesca. Tem pessoas muito ricas, milionárias, e outros muito pobres. Então, você tem uma população na China que é muito pobre e você tem uma população muito rica. Então você tem essa distância muito agravada. Então o que a China está fazendo agora com a ideia da propriedade comum é taxando o setor televisivo midiático, pegando os atores. Por exemplo, teve uma atriz famosa na China que foi multada mais ou menos na casa de 40 milhões de dólares, sim, cerca de 33 milhões de libras. Ela foi multada por sonegação fiscal. Ela teve que pagar isso. Então agora o Xi, ele vem tocando nesse setor, que são os pensadores, os artistas que se expressam através da sua arte, através da mídia, né, dando a sua opinião, etc. A opinião bem cerceada. E nessa tentativa de dar uma repressão no setor, eles agora deram uma ordem proibindo os atores, proibindo personalidades do mundo televisivo, da internet ou da rádio, influência. Não pode ser afeminado ou efeminado, as duas palavras se aplicam aí, tá? As duas existem no dicionário português. Proibindo mesmo. Isso aí o mundo hollywoodiano não vai fazer nada. Por que não vai fazer nada? Porque eu te expliquei que a China comprou Hollywood. Só um número para você, se não falha aqui a minha memória, o mercado de consumo de produto cinematográfico nos Estados Unidos é mais ou menos na casa de 9 até 11 bilhões de dólares por ano. Isso pré-crise, né? Pré-crise sanitária, 2020 para trás. Na China está na casa de 7 a 9. Então, quer dizer, o mercado chinês só cresce. E lá os filmes são preparados para a China, os filmes são editados de acordo com que a censura, o crivo do PCCH, né? Os reguladores da comunicação e da mídia, assim como esses partidecos aqui querem fazer, sabe? Regular a mídia. Falam tanto de censura, mas eles que estabelecem os censores, eles que reprimem a opinião, odeiam a crítica. Lá não é diferente, né? Porque todo regime totalitário depende disso. Cercear o pensamento e a opinião. Então agora impedindo as pessoas de terem gestos ou traços para conter a influência externa também. Você sabe que, por exemplo, o pop da Coreia do Sul tem muita influência no mundo inteiro com os jovens. Aqui no Brasil tem uma comunidade do K-pop gigantesca, né? Pegar o BTS. Por exemplo, você sabia que na Coreia do Norte as pessoas não podem ouvir BTS porque é da Coreia do Sul. Ok? Esse movimento do K-pop é da Coreia do Sul. Então, na Coreia do Norte, que é comunista, é um regime totalitário, não pode, em hipótese alguma, ter um CD de K-pop.
tá? Quiçá a música norte-americana. Então essas influências também vão para a China. E lá eles contêm isso, a internet já é limitada, né? Não tem os aplicativos que tem aqui, tem outros, mas também é limitada. Então o que acontece é que os jovens com esses traços, cabelo vermelho, cabelo amarelo, pintando a unha, né, mais afeminado, menos afeminado, etc., a influência ocidental acaba ganhando força. E no mundo televisivo, no mundo artístico, não é diferente. O Xi, ele já exigiu adoração, já fiz vídeo aqui explicando para vocês que os carros, por isso que eu falei que é o neo-maoísmo, ou na verdade é a visão de Xi, é o marxismo a partir da leitura de Xi. Então ele pega toda essa parte histórica da Revolução Marxista chinesa e agora põe no contexto atual, no seu capitalismo de mercado, qualquer coisa assim que a gente tenta achar um termo para poder enquadrar a China no momento atual. Então, assim, os carros já vêm ali com as palavras de Xi, assim como tem a filosofia de Confúcio, tem a filosofia de Xi, ou quais são os ideais de Xi para uma China grande, né? É muito comum você ver nas zonas rurais um quadro do Xi Jinping, não só de Xi, mas de Mao e de muitos outros, né? Ali atrás, e sendo adorado. Agora você vai ver de Xi, porque ele está liderando isso, né? Liderando esse movimento, conduzindo a uma China grande, a uma China única. Então essa China grande, uma China única, passa pela doutrinação social, cultural, econômica, política e até sobre territórios também, né? Bom, eu falei para você que ia comentar sobre o arrependimento do Papa Francisco, talvez você esteja esperando isso até agora. O Papa Francisco acabou de dar uma declaração no dia de ontem. Sábado ou domingo você viu isso, também assistindo agora na segunda-feira, início da semana, ou outro dia, né? Mas o vídeo está sendo lançado na segunda-feira. Esse arrependimento é, na verdade, para tentar conter a repressão aos cristãos, né? Para tentar conter justamente a perseguição cristã, a forma como a China edita as Bíblias, como ela derruba as igrejas, as cruzes das igrejas, ou como ela tenta conter essa influência, né, do cristianismo. E isso, inclusive, aconteceu lá na Revolução Marxista, na Revolução Cultural, né, que veio parte ali da Guerra Civil, etc. As Bíblias foram queimadas, né, os símbolos cristãos foram retirados da China e tal. Bom, e isso aí tem acontecido com certa constância. Meus amigos, agora, se as pessoas vão se posicionar, se o mundo de Hollywood, né, as personalidades mais afeminadas de Hollywood vão falar alguma coisa, duvido muito. Se a grande mídia vai espernear, duvido muito, porque os seus editoriais são pagos com recursos do PCCH. Ele abre a maleta de dinheiro e aí negocia, né? Convence a todos a não falarem nada, a entenderem que é parte do projeto cultural da China, e a gente tem que respeitar a China. Muito mais que os atores de Hollywood, os grandes artistas vão falar alguma coisa, porque se falar vão perder alguns milhões ou vão perder alguns projetos e não vão se posicionar acerca disso. Bom, eu paro por aqui, espero que você tenha gostado e tenha entendido o que está acontecendo agora no mundo, e principalmente se tratando do dragão vermelho. Se for relevante, compartilhe esse vídeo. Um abraço, tchau, tchau.